Você já imaginou um dos líderes mais poderosos do mundo olhando diretamente para o público e dizendo que um dos escândalos mais explosivos da última década simplesmente deveria ser deixado para trás? Pois hoje, esse é o tema que domina o noticiário internacional, e as réplicas políticas estão reverberando em Washington e além. Nas últimas horas, o presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, deu uma declaração que chocou parte da opinião pública e dividiu ainda mais os ânimos no cenário político global. Trump afirmou que agora é o momento de virar a página no caso do controverso financista Jeffrey Epstein, um caso que marcou a história por décadas de investigação, acusações de tráfico sexual e conexões com figuras influentes mundialmente. O que torna essa declaração tão impactante é o contexto. O governo americano divulgou recentemente mais de 3 milhões de páginas de documentos vinculados ao caso, uma massa colossal de informações que trouxe à tona detalhes e nomes de figuras poderosas, e ainda continua gerando debates sobre transparência e justiça. Trump, que já foi mencionado nesses arquivos em diferentes contextos, embora não tenha sido acusado formalmente de crime algum, disse que, apesar disso, nada realmente incriminador sobre ele foi revelado e, portanto, segundo ele, é hora de os americanos focarem em outros problemas importantes, como saúde e economia. Mas a resposta a essa sugestão não foi unânime. Logo após a declaração de Trump, uma jornalista presente em coletiva de imprensa levantou uma pergunta que entraria para os registros. O que o senhor diria a sobreviventes que ainda exigem justiça? A reação do presidente foi tão controversa quanto inesperada. Em vez de responder diretamente ao questionamento, ele atacou a credibilidade da jornalista, minimizando as preocupações das vítimas e redirecionando o foco para críticas à imprensa em geral. Esse tipo de resposta provocou debates públicos intensos. De um lado, há quem acredite que a administração deveria mesmo encerrar essa fase e olhar para questões mais urgentes do cotidiano do cidadão. Do outro, políticos e especialistas reclamam de falta de transparência e pedem investigação mais profunda dos arquivos que ainda não foram totalmente abertos ao público. É interessante notar que essa não é a primeira vez que Trump se manifesta sobre esse caso de forma polarizadora. Ao longo dos anos, ele já teve posições que variaram desde defesa vigorosa de transparência até acusações de que o caso teria sido usado como ferramenta política por opositores. E, enquanto esse debate se desenrola na esfera política e judicial, grupos de advogados que representam vítimas de Epstein estão inclusive solicitando que certas partes dos arquivos sejam retiradas do domínio público por preocupações com informações sensíveis que foram expostas sem a devida proteção. O debate em torno dessas declarações não acontece no vácuo. Ele surge em um momento em que a sociedade americana, mais uma vez, se vê diante de uma pergunta incômoda. Até que ponto casos envolvendo pessoas extremamente poderosas realmente chegam a um desfecho justo? O caso Epstein, desde o início, sempre foi mais do que um processo criminal isolado. Ele se transformou em um símbolo de como dinheiro, influência política e conexões globais podem, em alguns casos, criar zonas cinzentas onde a verdade demora a aparecer, ou nunca aparece por completo. Quando Trump afirma que é hora de virar a página, para parte do público essa fala soa como pragmatismo político. A ideia de que o país deveria concentrar energia em temas imediatos, como inflação, empregos, segurança nacional e disputas geopolíticas. Esse argumento encontra eco especialmente entre eleitores que acreditam que o caso Epstein já foi excessivamente explorado e que novas revelações não mudariam o essencial. Mas, do outro lado, há uma reação muito mais emocional e profunda. Para as vítimas e para organizações de direitos humanos, virar a página não é apenas uma expressão política, é uma frase que carrega peso simbólico. Para elas, o caso ainda está longe de ser encerrado, porque muitos nomes, relações e responsabilidades continuam envoltos em silêncio. Especialistas em direito lembram que a divulgação massiva de documento, embora importante para a transparência, não significa automaticamente justiça. Documentos revelam fato, mas investigações completas, responsabilizações claras e sentenças judiciais são processos longos, complexos e muitas vezes politicamente sensíveis. E é justamente aí que o discurso de Trump gera desconforto. Ao minimizar o tema publicamente, críticos afirmam que ele contribui para uma narrativa de cansaço social, em que escândalos prolongados acabam sendo deixados de lado não porque foram resolvidos, mas porque se tornaram incômodos demais. Dentro do próprio cenário político americano, aliados e opositores interpretaram a fala de formas diferentes. Alguns republicanos enxergaram a declaração como uma tentativa de encerrar um assunto que constantemente é usado como munição política. Já democratas e membros da oposição afirmaram que a fala reforça a percepção de que figuras poderosas raramente enfrentam consequências proporcionais aos seus atos ou conexões. Outro ponto que chama atenção é a relação da sociedade com a memória coletiva. Casos como o de Epstein mostram como escândalos podem perder espaço no debate público ao longo do tempo, mesmo sem respostas definitivas. A sucessão de crises, guerras, eleições e disputas internas criam um ambiente em que a atenção do público se desloca rapidamente, deixando perguntas sem resposta para trás. Enquanto isso, advogados das vítimas continuam insistindo que o foco não deveria ser político,
político, mas humano. Para eles, cada documento, cada nome citado e cada relação exposta representa histórias reais de abuso, exploração e trauma. Histórias que, na visão deles, não podem simplesmente ser arquivadas por conveniência política. E assim, a fala de Trump acaba indo muito além de uma simples opinião. Ela reacende uma discussão antiga sobre poder, responsabilidade e memória. Uma discussão que divide opiniões, gera desconforto e expõe uma tensão constante entre seguir em frente e fazer justiça completa. A repercussão dessas palavras também ultrapassou as fronteiras dos Estados Unidos. Analistas internacionais passaram a observar a declaração de Trump como mais um sinal de como escândalos envolvendo elites globais tendem a ser tratados de maneira diferente ao longo do tempo. Em outros países, comentaristas levantaram a mesma dúvida. Se esse caso fosse diferente, se os nomes envolvidos não fossem tão influentes, a pressão para encerrar o assunto existiria da mesma forma. O caso Epstein sempre carregou um elemento que o torna particularmente sensível: a rede de relacionamento. Políticos, empresários, membros da alta sociedade e figuras públicas de vários países surgiram associados direta ou indiretamente ao nome de Epstein ao longo dos anos. Mesmo quando não há acusações formais, a simples proximidade levanta questionamentos éticos e políticos que raramente desaparecem por completo. Por isso, quando Trump sugere virar a página, muitos veem nessa fala não apenas uma opinião pessoal, mas um recado político. Um recado que pode ser interpretado como um esforço para encerrar um capítulo incômodo antes que ele volte a dominar o debate público em momentos estratégicos, como eleições ou decisões legislativas importantes. Há também um aspecto psicológico nessa discussão. Estudos sobre comportamento coletivo mostram que sociedades tendem a buscar encerramento rápido para eventos traumáticos ou moralmente perturbadores. Quando a resolução não acontece de forma clara, surge o impulso de simplesmente seguir adiante, mesmo que questões fundamentais permaneçam sem resposta. Nesse sentido, o discurso de virar a página encontra terreno fértil em um público cansado de escândalos contínuos. No entanto, críticos alertam para o risco desse tipo de postura. Quando casos complexos são deixados para trás sem esclarecimento total, cria-se um precedente perigoso. A mensagem implícita pode ser a de que o tempo, e não a justiça, é o principal fator para pagar responsabilidade. Dentro do próprio governo americano, fontes indicam que o tema ainda gera desconforto. Mesmo com a divulgação de documentos, há discussões sobre o que ainda não foi totalmente esclarecido e sobre os limites entre transparência, privacidade e responsabilidade legal. Esse equilíbrio delicado mantém o caso vivo nos bastidores, mesmo quando discursos públicos tentam encerrá-lo. Outro ponto que chama atenção é o impacto dessa narrativa nas gerações mais jovens. Para muito, o caso Epstein se tornou um exemplo emblemático de desconfiança nas instituições. A percepção de que investigações envolvendo poderosos raramente chegam até o fim alimenta um sentimento de ceticismo que vai além de um único escândalo. Assim, a fala de Trump não fecha o assunto, pelo contrário. Ela funciona como um gatilho que reabre debates antigos e expõe fraturas profundas na forma como sociedades lidam com abuso de poder, justiça e memória. Virar a página pode parecer simples no discurso, mas, na prática, as marcas desse caso continuam presentes no imaginário coletivo e no debate político. Enquanto o debate segue, uma questão central permanece no ar: quem decide quando uma história realmente termina? No caso Epstein, essa decisão parece estar constantemente em disputa entre autoridades, políticos, imprensa, vítimas e a própria opinião pública. Cada grupo enxerga o encerramento do caso a partir de um ponto diferente, e isso explica por que o tema insiste em retornar ao centro das atenções. Para estrategistas políticos, a fala de Trump também pode ser lida como cálculo. Em um ambiente altamente polarizado, qualquer assunto capaz de reacender emoções fortes pode se transformar em risco. Encerrar narrativas desconfortáveis, ou ao menos tentar deslocar o foco, é uma prática recorrente em cenários de poder. Nesse sentido, virar a página não é apenas uma frase casual, mas uma tentativa de controle da agenda pública. Já para a imprensa, o caso representa um dilema permanente. De um lado, há o dever de continuar investigando e questionando. Do outro, existe a pressão do desgaste do público, que muitas vezes reage com cansaço a temas longos e complexos. Essa tensão ajuda a explicar por que o assunto aparece em onda, ganhando força em determinados momentos e desaparecendo em outros. O impacto disso tudo vai além do noticiário diário. Casos como esse moldam a percepção coletiva sobre justiça e igualdade perante a lei. Quando figuras poderosas parecem escapar de consequências claras, cresce a sensação de que existem dois sistemas distintos, um para cidadãos comuns e outro para elites políticas e econômicas. Essa percepção, mesmo quando não comprovada juridicamente, tem efeitos reais sobre a confiança nas instituições. É nesse ponto que a fala de Trump se torna especialmente simbólica. Ela não trata apenas de um caso específico, mas dialoga com um sentimento mais amplo de descrença e frustração social. Para alguns, representa pragmatismo, para outros, soa como indiferença, e para muitos, reforça a ideia de que certas verdades
verdades nunca chegam completamente à superfície. Enquanto isso, o nome Epstein continua carregando um peso histórico. Ele já não é apenas o de um indivíduo, mas um marco associado a falhas institucionais, investigações incompletas e perguntas sem respostas definitivas. Mesmo que autoridades tentem encerrar o assunto oficialmente, o debate persiste porque ele toca em algo mais profundo: a relação entre poder, silêncio e responsabilidade. E assim, cada nova declaração, cada tentativa de encerrar o tema, acaba produzindo o efeito contrário. Em vez de apagar o passado, reacende discussões, provoca reações e mantém vivo um caso que muitos gostariam de deixar para trás, mas que ainda encontra eco em uma sociedade que cobra resposta. Antes de encerrar, vale observar como esse episódio revela algo maior do que um embate político momentâneo. Ele expõe o conflito permanente entre conveniência e verdade. Em democracias modernas, a pressão para seguir em frente costuma ser apresentada como maturidade institucional, mas, para muitos, soa como desistência. Desistência de investigar até o fim, de nomear responsabilidades e de oferecer respostas claras à sociedade. O caso Epstein permanece vivo justamente porque toca em uma ferida aberta, a percepção de que o poder cria camadas de proteção invisível. Cada vez que uma liderança sugere que é hora de esquecer, essa ferida volta a doer, não apenas para as vítimas diretamente envolvidas, mas para todos que enxergam nesse caso um retrato de desigualdade diante da lei. Trump, ao dizer que o país deveria virar a página, não encerra a discussão. Ele a redefine. A partir desse momento, o debate deixa de ser apenas sobre documentos, investigações e arquivos liberados e passa a ser sobre valores, sobre o que uma sociedade escolhe lembrar, sobre o que decide esquecer e, principalmente, sobre quem tem o poder de fazer essa escolha. No fim das contas, o tempo pode até reduzir a intensidade do debate, mas não elimina as perguntas fundamentais. Enquanto elas existirem, enquanto houver dúvidas, indignação e sensação de impunidade, o assunto continuará retornando ao centro da conversa pública, não como um escândalo do passado, mas como um lembrete constante de que justiça incompleta nunca é realmente justiça. E é por isso que essa história continua importando, porque ela não fala apenas sobre um homem, um caso ou uma declaração. Ela fala sobre poder, memória e responsabilidade em escala global. Se você chegou até aqui, curta o vídeo para apoiar o nosso trabalho. Inscreva-se no canal Líderes em Foco para acompanhar análises profundas sobre os principais líderes e decisões que moldam o mundo. E aproveite para assistir ao próximo vídeo que está aparecendo para você agora. A gente se vê no próximo conteúdo.